Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. É um prazer estarmos juntos novamente para mais uma Escola Bíblica Dominical aqui online. Tivemos um período de hiato, aí, um intervalo, um período sem aulas. Por quê? Porque eu precisei tirar férias. Eu precisava descansar, eu precisava realmente relaxar um pouco, viajei com minha família. E agora estamos voltando para continuarmos da onde paramos o estudo da nossa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Na nossa última aula estudamos o capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, em que nós vimos a diferença entre a nossa filiação em Cristo, o que nos é oferecido em nossa filiação em Cristo, o que nos é oferecido ao sermos considerados filhos de Deus, e por outro lado, o que nos oferecem os ritos, tanto judaicos quanto pagãos. A gente vê que o apóstolo Paulo coloca tudo em um pacote único, porque assim como os ritos pagãos não têm capacidade de nos salvar, a guarda da lei do Antigo Testamento também não tem essa capacidade. A única forma de sermos realmente salvos é através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Redentor. E nós vamos chegar agora naquilo que é considerada a penúltima parte das exposições teológicas da Carta de Gálatas. A Carta de Gálatas ela tem um compêndio, ela tem um pedaço, uma parte dela, que trabalha com explicações teológicas. Vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. Ou seja, capítulo 3 e 4. Tá bem? Nós estamos caminhando. Vamos trabalhar hoje do versículo 12 até o versículo de número 20 do capítulo 4. É a nossa penúltima parte nessas explicações teológicas, defesas teológicas do apóstolo Paulo. A última parte nós iremos ver semana que vem, que é Sara e H, a alegoria das duas alianças. Tá bom? Então hoje nós vamos ver a perplexidade do apóstolo Paulo com relação aos Gálatas. E depois vamos entrar na Sara e H e por fim passamos capítulo 5 e capítulo 6. Essas aulas se estenderam mais do que eu achei que se estenderiam, mas eu tento trabalhar de uma forma que não fique tão raso, mas também que não fique tão acadêmico, para que tenha, sim, vida no estudo e para que você possa ser realmente edificado. Antes de lermos a palavra do Senhor, capítulo 4, versículos de 12 a 20, antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos orar e depois da oração vou dar alguns recados aqui, então nós vamos para o nosso estudo. Eu te convido a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos debruçarmos, ó Pai, sobre a Tua Palavra, de podermos meditar em alguns textos, em alguns trechos da Tua Sagrada Escritura, e que possamos, olhando para o texto, para entendendo aquilo que o apóstolo Paulo exige dos Gálatas, entendendo aquilo que o apóstolo Paulo passou na sua vida, que possamos ser edificados e transformados mediante a ação do Teu Santo Espírito por meio da Tua Palavra revelada. Fala aos nossos corações e trabalha em nosso viver para que possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus, assim como era o anseio do coração do apóstolo. Esteja conosco, fala conosco nessa manhã. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Antes de lermos o texto, alguns recados aqui. Nós estamos tendo aqui no canal da igreja também, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, o programa Boa Noite com Jesus. Ele é um programa devocional. Você tem ali uma meditação rápida em um trecho da palavra, 10, 12 minutos, e então você pode ir para o seu repouso em paz. Esse programa tem sido muito, muito edificante mesmo. E está tendo uma vida longa. A gente já está com 80 programas aqui no canal. E caminhando aí para o programa de número 100, programa de número 200, programa 1000. Enquanto Deus nos der força, enquanto for o projeto do Senhor que esse programa, esse devocional esteja no ar, os pregadores da igreja estarão aqui gravando, tá bem? Também te convido a estar participando das atividades presenciais. Domingo, 9h30 da manhã, temos culto público para o pessoal do grupo de risco. E domingo, às 19h30, também temos culto público para as demais pessoas, tá bem? Com todos aqueles cuidados que têm sido exigidos pelos órgãos de saúde. Afastamento, uso da máscara, disponibilização do álcool em gel. Terça-feira, 19h30, culto de oração. Também, da mesma forma que os espaçamentos, ali, o uso da máscara, tem sido sempre coordenado, dirigido pelo nosso irmão Marinho. Uma bênção também. Contamos com você lá. Vamos ao estudo da Palavra de Deus? Vamos ler esse texto e vamos extrair verdades para a nossa vida? Vamos lá. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Diz assim a Palavra do Senhor. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física.
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto até ser Cristo formado em vós, puder eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele já mostrou toda a questão da nossa filiação, ele mostrou as benesses, as vantagens de sermos filhos de Deus, de não estarmos presos nos ritos judaicos, nos ritos pagãos. A gente viu isso no versículos de 1 a 11. E agora ele revela o seu espanto pela mudança de atitude dos Gálatas. O apóstolo Paulo vem durante todo o texto mostrando a suficiência de Jesus. Ele vem trabalhando isso na carta. As outras aulas têm isso aí. Ele vem trabalhando, expondo isso, a tutela da lei. Ele mostra que o outro evangelho é o evangelho falso. Ele vem expondo tudo isso. E aí ele chega ao ponto de falar que Cristo vive nele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou com a minha vida escondida em Cristo, assim como espero que vocês, Gálatas, tenham as suas vidas escondidas em Cristo. E ele vai caminhando, e ele chega no capítulo 4, ele fala: nós somos filhos de Deus, estamos filiados em Cristo, nós somos conduzidos pela lei até Cristo, que é a plenitude. E ele pega e fala: mas o que aconteceu com vocês, Gálatas? Olhe tudo que eu já expliquei nessa carta, e olhe tudo que eu ensinei para vocês quando eu estive com vocês. O que está acontecendo? Ele está assustado com essa mudança de atitude. O texto ele tem algumas partes, tá bem? A primeira parte do texto, do versículo 12 até o versículo 14, mostra a boa relação anterior de Paulo com os Gálatas. Vamos ver o texto. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho primeira vez por causa de enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo se fez como os Gálatas. É muito legal, né? Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Eu me fiz como vocês, eu me coloquei na posição de vocês. Quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está sendo bem coerente com o ensino dele mesmo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículos de 19 a 23, diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O apóstolo Paulo ele se coloca na mesma posição dos Gálatas. Isso aqui, irmãos, às vezes a gente vê hoje em dia muita distorção desse se fazer tudo para com todos. Existem pessoas que acreditam que se você vai pregar para um grupo de pessoas que todas têm tatuagem, você tem que se tatuar todo para que você possa se fazer com eles. Né? Se você vai pregar para os seus amigos bebem, você tem que participar da bebida para que você possa se fazer com eles. Não é isso. Não é participar das ações pecaminosas. O apóstolo Paulo não participou das práticas pagãs que os Gálatas tinham antes. Na verdade, se fazer tudo para com todos é estar disponível a todo tipo de gente, sabendo entender o contexto em que ela vive e sabendo comunicar o Evangelho naquele contexto, porém não se contaminando pelas ações pecaminosas do contexto. Eu posso pregar para um grupo de pessoas motoqueiros, por exemplo, são todos tatuados, e eu não ter nenhuma tatuagem.
Mas chegar ali e mostrar interesse nas motos, mostrar interesse no estilo de vida, mostrar interesse, por exemplo, esses grupos de motoqueiros, a amizade que eles têm, né, a união que eles mostram, e aí se você pega e parte dessa união, mostra a união que há de nós com Cristo, essa amizade. Ah, você gosta de amizade? Cara? Poxa, que legal, vocês têm uma amizade tão bacana. Cristo tem uma amizade muito maior para vocês. E vocês têm uma amizade entre vocês e com Cristo. Essa amizade sua é solidificada, é retirado tudo aquilo que é maligno. E vocês podem continuar andando de moto. Ou seja, irmãos, é sabermos comunicar o evangelho para todo tipo de gente, porém, sem coadunar das práticas pecaminosas e sem coadunar das loucuras que a gente vê por aí. Tá bem? Então o apóstolo Paulo, ele fala: sede como eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Ele vence a barreira étnica. Na carta aos Efésios ele vai escrever muito bem sobre a derrubada do muro que fazia a separação, mas ele vence as barreiras étnicas para que ele possa ir aos Gálatas. A gente tem que sempre lembrar que os judeus tinham aquela consciência coletiva de que eles eram um povo de Deus, um povo separado, um povo escolhido. Eles não se misturavam de forma alguma, eles não iam aos povos de fora. E o apóstolo Paulo, ele vence a mesma barreira que o apóstolo Pedro venceu em Atos capítulo 10, a partir do versículo de número 10, que diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E o versículo 16 também. Ou seja, irmãos, o apóstolo Pedro, ele tinha essa resistência. Isso aqui prefigurava a ação que o apóstolo Pedro tinha essa resistência, e esse texto prefigurava aquela relação que ele teria com Cornélio e com a casa de Cornélio, lá, ainda assim, no capítulo 10 do livro de Atos. Então o apóstolo Paulo, ele também tem que vencer essa barreira. Como Pedro teve que vencer essa barreira, Pedro judeu teve que vencer essa barreira para ir até Cornélio e ir até os gentios, Paulo também tem que vencer essa barreira para se fazer como eles e estar junto deles. Só que para Paulo eu acho que é mais difícil. Porque o apóstolo Paulo, ele tem mais conhecimento da lei, ele tem mais profundidade escriturística do que Pedro. Paulo, como a gente sabe, ele era um profundo estudioso da escritura, ele era um profundo amante das escrituras. E parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais resistência a gente tem a qualquer coisa que seja diferente, porque nós estamos muito bem alicerçados nos nossos ensinos. Então o apóstolo Paulo teve que mudar a sua cosmovisão, a forma como ele vê o mundo, para que ele pudesse chegar até os Gálatas. Eu queria ler com os irmãos Filipenses capítulo 3, versículos de 4 a 6, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há nela, irrepreensível. Atos 22:3 diz ainda que foi educado aos pés de Gamaliel, ou seja, judeu de toda a forma possível, extremamente centrado, fariseu, extremamente colocado no molde do judeu padrão. E ele abriu mão disso. E ele se fez como os Gálatas, por amor aos Gálatas. A primeira parte do nosso texto está falando isso. Como é que a relação era boa entre Paulo e os Gálatas. Ele tem isso, ele vai atrás. Tá? Ele busca e ele faz isso por amor ao Evangelho, por amor àquelas almas. Assim, versículo 12. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. O apóstolo Paulo, ele se coloca na posição de poder se humilhar aos Gálatas. Eu estou suplicando a vocês. Voltem ao bom senso. Não se deixem levar pelo ensino falso. Não se deixem levar por um ensino que está tirando Cristo do centro da salvação para colocar outra coisa. Eu estou suplicando a vocês. E ele fala, em nada me ofendestes. É interessante que o apóstolo Paulo foi ofendido pelos Gálatas. Os Gálatas estavam duvidando do ensino dele. Os Gálatas estavam
questionando a autoridade apostolar dele. Mas ele diz, eu não estou ofendido em nada, está tudo bem, sempre teve tudo bem, tudo até agora foi muito bom. Olha o versículo 13 e o 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho primeira vez por causa de enfermidade física. Irmãos, importante aqui. O apóstolo Paulo ele tinha uma enfermidade física, nós não sabemos o que é, tá bem? O texto não fala o que é, isso é um mistério aí que os teólogos estudam. Tá? Existem várias conjecturas, tá bom? Eu vou falar duas aqui, e depois uma terceira que é a que a Bíblia dá mais a entender. Uma diz que poderia ter sido uma malária que ele pegou e que deixou algumas sequelas. Outros dizem que seriam ataques epiléticos que ele tinha. Tá? E fundamenta isso no versículo 14 aqui, né? Enfermidade da carne, uma tentação, né? Que um negócio estranho. Mas isso é forçar o texto não está falando isso. E tem uma terceira opção, que seria um problema nas vistas. Alberto, mas de onde é que tira que o apóstolo Paulo tinha enfermidade que poderia ser enfermidade na vista? O versículo 15 diz assim, a parte B. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. E também na própria carta a Gálatas, capítulo 6, versículo 11, diz assim, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Ou seja, dá a entender que ele tinha um problema na vista, tanto que os Gálatas poderiam ter dado os olhos para ele. Ele escrevia com letras grandes, ou seja, um sinal de que a pessoa não enxerga bem. E também algo como acontece lá em Romanos capítulo 16, 22, em que uma outra pessoa está escrevendo para o apóstolo Paulo. É o que o pessoal chama de amanuense ou escriba, né? Alguém dita e o outro escreve. Romanos capítulo 16, versículo de número 22. Eu, Técio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Ou seja, esse Técio, Paulo estava ditando a carta aos Romanos e o Técio escrevendo. Poderia ser uma dificuldade para escrever no escuro, uma dificuldade que o apóstolo tinha de visão. Então tudo indica que é isso, tá? Na verdade não tudo indica, mas a maioria das referências apontam para o problema de vista do apóstolo Paulo, tá bem? E as outras são conjecturas, tá bem, irmãos? Uma coisa que a gente sabe é que esse problema não tem nada a ver, ou pelo menos o texto não aponta que tenha nada a ver, com o espinho da carne de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Tá bem? Então talvez não tenha nada a ver. Pode ser que seja a mesma coisa? Pode. Pode ser que não tenha nada a ver? Pode também. A gente não pode especular em cima do texto bíblico. Tá bem? Então a gente sabe que ele tinha uma enfermidade, tá? E ele teve ali com os Gálatas uma enfermidade grave, tá? O versículo 14 diz, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Apesar de ser um estrangeiro, e é muito legal, irmãos, essa relação do apóstolo Paulo com os Gálatas, que a gente vê no versículo 12 a 14, que é uma relação boa, é maravilhosa. Paulo abre mão do status de judeu dele e vai aos gentios. Os gentios recebem aquele estrangeiro doente de uma forma extremamente amorosa. Essa enfermidade era algo sério, era uma enfermidade severa, tá? E ela, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Apesar de ser enfermidade e ser algo que causa dor e sofrimento, ela permitiu ao apóstolo Paulo estar bastante tempo na Galácia, tratando-se, cuidando-se. Ele segurou Paulo na Galácia por um tempo considerável, dando a oportunidade para que o apóstolo Paulo construísse um ministério efetivo, um ministério frutífero. Tanto que tinha esse tanto de igrejinhas naquela região ali. Ele ficou doente ali? Ficou. Foi algo ruim? Foi. Mas foi uma oportunidade dele demonstrar o amor aos Gálatas, indo até aqueles gentios. E foi uma oportunidade dos Gálatas demonstrarem amor ao apóstolo Paulo, recebendo aquele judeu, para os Gálatas, um estrangeiro, enfermo, e recebendo ele da melhor forma possível, recebendo ele como um anjo de Deus, recebendo como o próprio Cristo. Como é que você e eu recebemos as pessoas que se aproximam de nós para compartilhar o Evangelho? Como é que eu e você recebemos os líderes da igreja quando eles se preocupam conosco? Muitas vezes, líderes de igreja, pastores, professores, diáconos, se aproximam da gente com a melhor das intenções, de cuidar da nossa alma, de amar as nossas vidas. E nós não os recebemos como os Gálatas receberam, como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Nós ouvimos e já falamos, pastor, que quer cuidar da minha vida, não é dar conta dele.
o diácono quer cuidar da minha vida, não é da conta dele. O professor quer cuidar da minha vida, quer o professor para me ensinar alguma coisa, eu sei tudo. Eu tenho 30 anos de igreja. E a gente não aceita e não recebe isso de forma amorosa. Como os Gálatas receberam. E é interessante isso aqui, irmãos. Porque os Gálatas não eram cristãos. E receberam um estrangeiro doente de uma forma melhor do que nós, cristãos, muitas vezes recebemos os nossos líderes. Aqueles que zelam e velam pelas nossas almas. Então, a primeira parte, a gente vê uma estrutura muito bonita. O apóstolo Paulo amando, indo até eles, suplicando, né, falando que não teve problema, está tudo bem, não tem mágoa nenhuma, mostrando como é que os Gálatas foram amorosos, como é que eles receberam ele com carinho, receberam ele como se fosse o próprio Jesus. Muito bonito, muito lindo. Só que o texto tem uma segunda parte, tá? Que vai do versículo 15 até o versículo 18. A segunda parte mostra a virada ocorrida na relação, com o rompimento da parte dos Gálatas para com Paulo. Como os irmãos viram aqui, Paulo não rompeu com os Gálatas, mas os Gálatas romperam com Paulo. Então há uma virada no texto, e é esse que é o motivo da perplexidade do apóstolo. Vamos lá. Versículo 15 a 18. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Essa parte nós não vamos trabalhar, porque já trabalhamos na parte anterior. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastá-los de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Tá? O que é feito da vossa exultação? Paulo está perplexo com a mudança de comportamento. Mas peraí, vocês se alegravam, vocês ficavam felizes em me receber, em receber meu ensino. O que aconteceu? O que aconteceu, Gálatas? Alguma coisa aconteceu no tempo que eu estive fora que mudou a postura de vocês para comigo. E o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica. Versículo 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Irmãos, essa postura de inimizade ao apóstolo Paulo, de resistência a ele, vem do ensino dos judaizantes. A gente vê na carta, assista as outras aulas anteriores, tá? Que o apóstolo Paulo ele está ali lutando contra um ensino judaizante que está entrando nas igrejas da Galácia, falando que eles tinham que fazer algo mais para ser salvos, para irem para o céu, tá? Para serem salvos. Então estava falando o seguinte, vocês têm que crer em Jesus, mas vocês têm que circuncidar. É igual a gente vê hoje em dia. Você tem que crer em Jesus, mas você tem que dar o dízimo. Se você não der o dízimo, não vai para o céu não. A gente vê isso hoje em dia como tudo com Jesus, nada sem... E aí você coloca no o que você quiser colocar. Esse tem sido um ensino muito comum hoje em dia. Tá? É um ensino muito comum. Que Jesus não é suficiente para te salvar, você tem que fazer algo mais. E isso começou a ser ensinado pelos judaizantes aos Gálatas. E isso foi criando uma inimizade. Tá? Tornei-me, porventura, vosso inimigo. Os Gálatas estavam criando resistência ao apóstolo Paulo e ao ensino dele. Por quê? Porque o evangelho é simples. E o apóstolo Paulo ensinou o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo. Assim como ele ensinou para o carcereiro lá em Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo. O que você precisa para ir para o céu é crer em Jesus, confie nele como o único suficiente salvador da sua vida. Deposite sua vida aos pés dele e ele fará todas as coisas em você. Ele te transformará. Ele te mudará. E a partir do momento que você é salvo, você tem o Espírito Santo que o capacita a lutar contra práticas pecaminosas. Creia em Jesus e as coisas vão acontecer. Dê esse salto de fé. É só isso que tem que fazer. Só que essa mensagem é uma mensagem extremamente poderosa porque é a mensagem de Deus. Mas se você olhar ela da perspectiva humana, ela é uma mensagem fraca. Como assim? É só isso? É só isso. Eu não preciso fazer uma peregrinação? Não precisa. Eu não preciso carregar determinada coisa nas costas? Não precisa. Eu não preciso me flagelar? Não precisa. Eu não preciso jogar um avião em ninguém? Não, você não precisa fazer nada disso. Apenas crê em Jesus. Creia nele. A mensagem, do ponto de vista humano, o evangelho é fraco. Por isso que o evangelho é loucura, do ponto de vista humano. Porque você é salvo pelo mérito do outro. Jesus fez tudo, você não precisa fazer nada. Apenas crer. E receber de graça esta graça. E aí, quando o apóstolo Paulo não estava lá, o que os judaizantes começaram a fazer? Mas você vê, o cara ensinou isso para vocês, que é tão fácil assim? Ir para o céu, reconciliar com Deus, desfazer os efeitos da queda do Éden, apenas crendo.
Não dá, é muito pouco, tem que ter algo mais, tem que fazer algo mais. E eles começaram a colocar isso na cabeça dos Gálatas. Só que à medida que foram colocando isso, falando, o que ele pregou não é suficiente, tem que ter algo mais, eles falaram o seguinte: o evangelho de Paulo é fraco e ineficiente. E, portanto, Paulo está enganando vocês. Paulo está dando para vocês o que a gente chama na farmácia, né, de placebo. É um comprimidinho de farinha que vocês estão acreditando que tem efeito, mas não tem efeito nenhum. É isso que os judaizantes estavam falando. E aí os Gálatas começaram a pensar: poxa, realmente, o apóstolo Paulo passou a gente para trás. Essa conversa dele está muito fácil. Ele está escondendo alguma coisa. E os Gálatas pensaram assim como Adão e Eva pensaram lá no Éden. É realmente isso que Deus disse? Se comer, ele está escondendo de vocês alguma coisa. Deus está escondendo de vocês. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. E os Gálatas estão também. Paulo está escondendo alguma coisa. Porque ele sabe que tem algo mais e não está querendo falar com a gente. Ele está mentindo. E essa intriga construída pelos judaizantes na cabeça dos Gálatas começou a tornar o que está no versículo 16. Paulo inimigo deles. E é interessante que o apóstolo Paulo fala assim: eu me tornei porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Não, eu estou me tornando inimigo de vocês, vocês estão se tornando inimigos meus por ouvir a mentira. Irmãos, a verdade não é popular. A verdade não é algo popular. Que o diga o João Batista. Que o diga o próprio Cristo Jesus. Se Jesus pregasse, irmãos, esses evangelhos de água com açúcar que a gente escuta hoje em dia, se Jesus pregasse esses evangelhos do banquinho com luz baixa, do coach, esses evangelhos que massageiam o teu ego e o meu ego, se Jesus pregasse isso, Jesus não teria sido crucificado. João Batista não teria sido decapitado. João Batista foi decapitado primeiro porque ele falava raça de víboras. E depois porque ele chegou para o rei e falou: ó, essa mulher que você está aí não é sua mulher, não é lícito você fazer isso. Jogou na cara a verdade. A verdade não é popular. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta relativização da verdade. O apóstolo Paulo fala: eu estou me tornando inimigo de vocês porque eu disse a verdade. A gente vê isso, uma relativização da verdade. E eu vou deixar uma frase para vocês, irmãos, aqui, irmãos, enquanto eu meditava no versículo 16 desse texto. Onde a verdade é relativa, a mentira é absoluta. A principal estratégia dos judaizantes aqui era afastar os Gálatas da verdade. Porque quando você afasta da verdade, você põe o que você quiser ali. Quando você para de crer nesse livro aqui, nas coisas que ele falam como absolutas, você pode botar o que você quiser no lugar. Não abandone a verdade. Ganhe inimigos por falar a verdade, mas não ganhe amigos por falar mentira. Porque amigos advindos da mentira são amigos falsos. E amigos advindos da verdade são amigos conforme a amizade da palavra de Deus. Tá bem? Versículo 18. Aliás, versículo 17. Né? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastá-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Ou seja, qual que é a principal estratégia deles? É o que eu já disse. Coloca a mensagem do apóstolo Paulo como fraca, afasta os Gálatas emocionalmente, intelectualmente, afasta os Gálatas da mensagem do apóstolo Paulo, e aí eles vão ter cuidado das coisas que eles estão falando. Em vez dos Gálatas passarem a buscar uma santificação por meio da ação do Espírito, eles vão começar a buscar o quê? Méritos através da guarda de práticas. Ou seja, o zelo sai de um zelo por santificação para um zelo através de prática, de coisas, de ritos, de rituais, de cerimônias, de guarda de datas, e etc, etc, etc. Tá bem? Principal estratégia era afastar os Gálatas da verdade, pois onde a verdade é relativa, a mentira é absoluta. Versículo 18. É bom... Que legal, irmãos. Versículo 17 fala: querem afastá-los de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, Gálatas, vocês são zelosos. O apóstolo Paulo fala que eles são zelosos. Ele falou em cima. Como é que cuidaram dele, como é que receberam ele. Queriam dar os próprios olhos para ele. Se pudessem, dariam os próprios olhos para ele. Não, realmente vocês são zelosos, tá? E aí ele fala: é bom ser sempre zeloso. O zelo é bom, irmãos. O zelo é algo bom. Olha o que está escrito lá em Tito.
Tito, capítulo 2, versículos 13 a 15. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Jesus morreu para remir um povo zeloso. O zelo é bom, o cuidado, né? Aquela percepção de não, isso aqui não é legal, isso aqui não é bacana, eu vou evitar, né? Eu vou cuidar disso, eu vou evitar aquilo. O zelo, o cuidado é bom. O apóstolo Paulo fala, Gálatas, vocês estão bem, vocês são zelosos, isso é bom, não é ruim, tá bom? O problema é que esse zelo está se revelando só quando o apóstolo está presente. E aí a gente tem um problema, né? É bom sempre ser zeloso pelo bem. E não apenas quando eu estou presente convosco. Ou seja, quando o apóstolo Paulo estava lá, ia tudo bem. Não, tudo está jóia. Mas quando ele não estava, os gálatas eram facilmente enganados. Os gálatas eram facilmente enganados por todo tipo de ensino atravessado. Então os judaizantes começaram a falar e eles já esqueceram do que o apóstolo Paulo falou. Irmãos, isso acontece muito hoje em dia ainda nas igrejas. Às vezes uma igreja tem um pastor, um líder, um grupo de pastores, um conselho, 4, 5, 6 pastores ali, que são homens extremamente bíblicos e conduzem a igreja no caminho da verdade. E aí acontece o quê? Um desses, vamos lá, são 4 pastores. Aí um falece, o outro aposenta, o outro vai para um outro ministério. Acontece que se desfez os 4. A igreja vai e busca um outro pastor e põe no lugar. Esse outro pastor vem e começa a ensinar um monte de coisa que não tem nada a ver com o que os outros 4 pastores bíblicos ensinavam. A igreja vai, engole aquilo e toca e começa a andar de forma errada. Ou seja, a igreja só andava de forma bíblica enquanto tinha aqueles 4 pastores zelosos. Enquanto tinha aqueles 4 pastores bíblicos. E isso é um problema grave. Porque isso revela, primeiramente, que a igreja não consegue andar com suas próprias pernas. Isso é um problema comum nas igrejas evangélicas, tá, irmãos? Mostra que as igrejas não conseguem andar com suas próprias pernas. E segundo, mostra que os crentes não estudam a Bíblia. Elas vão só pelo que os pastores ensinam. Enquanto o pastor está ensinando uma coisa ali, eles estão indo. Saiu aquele pastor, colocou outro, começa a ensinar outra coisa contrária, eles vão. Eles encarneram, como a gente diz no exército. E vão ouvindo, e vão engolindo, e vão aceitando. O apóstolo Paulo fala, não, é bom ser zeloso pelo bem, mas sempre. Sempre. E não só quando eu estou presente. Você tem que ser zeloso o tempo todo. Gálatas, a gente teve um rompimento na relação aqui. Você só me obedece se eu estiver aí. Se eu não estiver, vocês não obedecem. Você só obedece a verdade da palavra de Deus se eu estiver presente. Se eu não estiver, vocês não obedecem, engolem todo e qualquer tipo de ensino enganoso. Então aqui, irmãos, nesse trecho da Sagrada Escritura, Gálatas 4, de 12 a 20, nós vimos 2 partes. Primeira parte, a boa relação que existia entre o apóstolo Paulo e os Gálatas. A segunda parte, o rompimento dessa relação entre o apóstolo Paulo e os Gálatas. E a gente tem a terceira parte, versículo 19 e 20, que é o quê? É uma súplica amorosa de um pai aos seus filhos. Olha aqui. Meus filhinhos, lembrei do apóstolo João, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em um outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Esse versículo 19, ele traz assim, meus filhos. O apóstolo Paulo ele se importava com a pureza do Evangelho. Muito. E a carta toda trabalha isso. Mas também ele se importava demais com as pessoas. Com o bem-estar das pessoas. Ele sabia que o bem-estar espiritual só vem através do Evangelho de Cristo Jesus. Ele amava as pessoas de verdade. Ele usa a expressão meus filhos. Meus filhos. E ele fala, por quem de novo sofro as dores de parto. Sabe quando ele fala por que de novo sofre, irmãos? Porque quando o apóstolo Paulo começou a pregar aos Gálatas, eles eram incrédulos. Eles eram pagãos. E o apóstolo Paulo sofria ansiando pela salvação daquele povo. O apóstolo Paulo sofria ansiando para que eles fossem realmente trazidos à vida. Ele num parto mesmo. Via a vida. Encontrarem a luz. Ele sofria por isso. E agora ele está sofrendo de novo porque eles estão caminhando para as trevas novamente.
Eles estão indo por um caminho atravessado de novo. Eu estou sofrendo essa dor de parto por vocês. Eu sofro até Cristo ser formado em vós. O apóstolo Paulo está falando aqui que não que ele acredita que eles perderam a salvação, mas que parou essa formação do caráter de Cristo Jesus na vida dos Gálatas. Aquele Cristo que vinha sendo moldado pouco a pouco neles. Aquele Cristo suficiente, aquele Cristo glorioso, aquele Cristo victor, aquele Cristo exaltado, aquele Cristo soberano. Aquele Cristo parou de ser formado e foi substituído por uma outra edificação, uma edificação ritualística. Ele fala, não, eu vou sofrer até que seja. Eu estou sofrendo agora dores de parto, como eu sofri quando vocês não eram crentes. Eu estou sofrendo agora porque vocês estão desviados. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer a eles. Eu estou sofrendo. Eu quero ver Cristo em vocês. Vocês eram incrédulos, eu sofri para que vocês aceitassem a Cristo. Vocês começaram a andar em Cristo e se desviaram. Eu estou sofrendo para que vocês voltem a ter Cristo gerado, formado, moldado em vocês. Esse é o meu desejo por vós. E aí no versículo 20, ele mostra que realmente não tem mágoas. Lembra do versículo 12, irmãos? Em nada me ofendestes. No versículo 20, depois de ter falado, eu estou me tornando inimigo de vocês por acaso, porque eu falei a verdade. O versículo 16 é um versículo duro. Né? Vocês estão se afastando de mim, estão querendo afastar vocês de mim. Ele dá algumas pauladas, algumas exortações muito duras aqui. Mas quando ele chega no versículo 20, ele retoma o versículo 12. Quando ele fala no versículo 12 que não há mágoa, no versículo 20 ele fala, puderam eu estar presente agora convosco e falar-vos em um outro tom de voz. Eu queria agora, Gálatas, estar junto com vocês. Porque às vezes, apenas o que é escrito é muito duro. Às vezes, o que é escrito é a fria letra da lei. E às vezes, apenas o que é escrito machuca, magoa, fere. Às vezes, talvez, o que eu esteja escrevendo não seja recebido como eu gostaria que fosse. Isso acontece muito com a gente. Quando você escreve um e-mail, ou, para quem é mais antigo, né, escreve uma carta, e você escreve a carta, e a pessoa vai, mais hoje em dia no e-mail, no WhatsApp, né, que a pessoa responde, poxa, não entendi, como é que é? É isso mesmo? Ou às vezes você vai escreve tudo com caixa alta, e a pessoa fala, por que você está gritando comigo? Porque na internet caixa alta é quando você está gritando. O apóstolo Paulo fala, não, eu queria estar presente agora convosco, para poder falar em um outro tom de voz. No tom de voz que eu gostaria realmente de falar, no tom de voz pastoral, no tom de voz paterno que eu gostaria de tratar com vocês. Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Estou assustado com o que está acontecendo. Então é isso, irmãos. Chegamos ao final do estudo, da exposição desse pequeno trecho da Sagrada Escritura. E fica algumas coisas para nós aqui. Quão fiel temos sido à verdade? Nós somos fiéis à verdade apenas quando estamos na igreja, nós somos fiéis à verdade apenas quando estamos em um lugar onde alguém pode nos ver. Nós somos fiéis à verdade apenas quando estamos na frente do pastor, na frente do líder. Os Gálatas estavam assim, né? Eles partiram de um relacionamento muito bom para um relacionamento muito ruim. E esse relacionamento se deteriorou, esse relacionamento apodreceu, esse relacionamento começou a se perder. Porque eles aceitaram a mentira. Porque eles deram ouvidos à mentira. Recentemente estive conversando com uma pessoa e ela defendendo determinado pregador. Determinado pregador que eu pessoalmente não gosto. Não gosto. Porque eu acho que ele torna a pregação do Evangelho algo caricato. Porque ele é um pregador que ele usa de artifícios para chamar a atenção. Não estou falando de humor, tá, irmãos? Estou falando de artifícios para chamar a atenção para si. No viés do humor também. Ou no viés de ser descolado, diferente, bacana. Só que o que ele faz ofende a seriedade da mensagem do Evangelho. Existe lugar por humor? Existe lugar. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito séria. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que está falando que eu e você estávamos perdidos. Mas Cristo veio em nosso favor.
E essa mulher, essa pessoa, essa irmã, ela começou a defender esse pregador para mim. Não, mas tem que ver que tem muita coisa boa que ele fala. Eu falei, ok, irmão. Até um relógio quebrado, um relógio ponteiro, né? Quebrado, 2 vezes por dia ele vai dar a hora certa. Não fique dando ouvido para esse tipo de coisa, porque você vai estar engolindo um monte de mentiras. E as mentiras vão te afastar da verdade. Então eu falei com ela, em vez de eu ouvir pregadores que eu sei que são ruins, para ficar catando coisas boas, eu prefiro ouvir bons pregadores, bons pastores, bons mestres, bons professores. E aí eu sei que eu vou estar recebendo um ensino de qualidade. E esse ensino de qualidade vai me aproximar da verdade da Escritura. Isso que a gente está fazendo com o livro de Gálatas, irmãos, e o que a gente fez com os outros livros que nós estudamos aqui na EBD, é algo extremamente valioso para a minha vida e para a sua. Porque nós estamos batendo todos os versículos. Todos os versículos. Não existe versículo que está passando em branco. E isso me obriga a falar toda a verdade. E isso me obriga a não sonegar nada a vocês. Quando eu encontro coisas aqui que me confrontam, eu não posso fazer de conta que não está ali, no livro de Gálatas. Eu tenho que mudar minha vida a partir daquilo, para que eu possa ensinar a vocês. Busque sempre a verdade. Busque sempre a verdade. Porque, conhecendo a verdade, você tem liberdade. O próprio Cristo Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em outro lugar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não sejamos como os Gálatas, levados por ensinos ruins, que nos afastam das verdades que nos foram ensinadas por bons mestres, por bons pastores, por bons professores, por bons crentes. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, porque podemos ver como é que um relacionamento tão bom, tão saudável que o apóstolo Paulo tinha com os Gálatas, um relacionamento em que ele abriu mão da sua posição de judeu para estar junto daqueles gentios, um relacionamento em que aqueles gentios recebem aquele estrangeiro enfermo de uma forma tão amorosa. Aquele relacionamento ele começa a se degradar, Pai, a se depreciar, Pai, a se dissolver por causa da entrada da mentira. Pai, tanto que nós possamos realmente estar focados na Tua santa verdade, Pai. E que possamos, como o apóstolo Paulo, ao vermos pessoas se afastando da verdade, sofrermos como que dores de parto por elas, Pai. E buscarmos, de toda forma, trazê-las para perto, trazê-las para junto novamente, através de um discurso pastoral amoroso e paternal, como o discurso que o Senhor tem, quando o Senhor nos traz de volta à sanidade, quando nos afastamos de Ti. Seja conosco, ó Pai, e nos ajude a ter os ouvidos, os olhos e principalmente o nosso coração para receber a Tua verdade, para guardar a Tua verdade, para viver a Tua santa verdade. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Chegamos ao final da nossa escola bíblica. Espero que você tenha sido edificado. Te convido a assistir às outras escolas bíblicas, não apenas do livro de Gálatas, mas temos aqui Ageu, já foi feito, Judas já foi feito, Filemon, se não me engano, teve mais um livro do Antigo Testamento. Tem várias EBDs aqui gravadas no canal, assista. Seja edificado por tudo isso e também pelos vídeos do Boa Noite com Jesus e também os vídeos de pregação que a gente tem aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus esteja contigo, o conduzindo em toda a verdade. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau!